Leitura da Bíblia. Dando seguimento à leitura da Bíblia do livro dos Números, capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Vamos escutar e lermos juntos agora. Números 4. Os coatitas e suas responsabilidades. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Entre os levitas, farás a contagem dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Cobri-la ainda com uma coberta de pele de golfinho, estenderão por cima um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Meterão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição, e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho. Tomarão um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espevitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários ao seu serviço. Pô-lo-ão com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta, e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os, em seguida, com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho, e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não moram. Estas são as coisas que deverão levar os filhos de Caate da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles a fim de que vivam e não moram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão, e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não moram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. O Senhor disse a Moisés: Conta os filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás à família dos gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião. As cortinas do átrio, e os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda de reunião. Os meraritas e as suas responsabilidades.
Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais. As colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios com tudo o que se relaciona com esse serviço, fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Aarão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Aarão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos caatitas segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos caatitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Aarão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Aarão fizeram este recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Aarão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Aarão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião. Todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que devia levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Número 5. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo o que está imundo por ter tocado num cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento no meio do qual habito, para que não o manchem. Os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram-nos fora do acampamento. A restituição por danos e prejuízos. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais aquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação que se oferecerá pelo culpado. Toda oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão.
O teste da mulher suspeita de adultério. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se uma mulher desviar-se de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito. Se o marido, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá a sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta, 1/10 de efá de farinha de cevada. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará água santa num vaso de barro e, pegando um pouco de pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme. O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição. E esconjurará a mulher nestes termos: se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchaste abandonando o leito de teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartaste de teu marido e te manchaste, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de teu povo. E estas águas, que trazem maldição, penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: Amém. Amém. O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com as águas amargas. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição, e essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, agitá-la diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois que ela as tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem maldição trar-lhe-ão sua amargura, seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio de seu povo. Mas, se ela não se tiver manchado, e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar. Ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Número 6. As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida inebriante, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Durante todo o tempo de seu nazireato não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor, será santo, e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver. Nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido, se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele, e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará a sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no 7º dia. No 8º dia trará ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião, 2 rolas ou 2 pombinhos.
O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do nazireu. Findo o seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor, e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação com sua libação. Então será rapada ao nazireu sua cabeça consagrada à entrada da tenda de reunião. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhe ter sido rapada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei para aquele que fez voto de nazireato, e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente, procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoares os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Número 7. Ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou. Os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam presidido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, um carro para 2 príncipes e um boi para cada um. Então o Senhor disse a Moisés: Recebe-os deles para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião, e entrega-os aos levitas segundo as funções de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gerson, segundo as suas funções, 2 carros e 4 bois. Aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Arão, deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: Os príncipes ofereçam, cada um em seu dia, a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia apresentou sua oferta Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Naasson,
filho de Aminadab. No segundo dia apresentou sua oferta o príncipe de Issacar, Natanael filho de Suar. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Natanael filho de Suar. No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Helon. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Helon. No quarto dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. No sexto dia, o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Duol. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Duol. No sétimo dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur.
Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No 9º dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Azer, Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, e cada bacia, 70 siclos. As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com suas oblações e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Estes foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório colocado sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e falava com o Senhor.
Amanhã dando seguimento na leitura do livro da Bíblia, do livro dos Números, nos capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Paz e bênçãos a todos.